Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha o canal Orçamento no Positivo. Bom, hoje vamos falar aqui um pouquinho sobre investir ou não em ações, fundos imobiliários, criptomoedas, em ações nos Estados Unidos, né? Não investir no dólar, que é uma moeda bem mais segura. Então, vamos estar tratando sobre um pouquinho disso, né? Eu vou apresentar um pouquinho aqui de forma didática para vocês e vamos ver o que a gente consegue chegar hoje. Temos aqui os nossos tópicos, né? Falaremos dos seguintes tópicos e analisaremos conteúdos para incentivar ou não os nossos investimentos. Vamos falar também dos riscos, dos benefícios, do propósito do investimento, investir na bolsa ou em renda fixa. Vamos fazer uma breve análise, né, de ativos, a caixinha da Nubank e por fim teremos o nosso encerramento. A gente pode ver aqui, né, os riscos da renda variável, né, que tem uma alta volatilidade, do mesmo jeito que ela pode subir, ela pode cair, né, os preços, a que você comprou, você pode comprar hoje a R$10 e amanhã está custando 15, 20 ou está custando R$5, então tem uma alta volatilidade. Temos também problemas específicos com as empresas, né, uma ação que está com um lucro maior, com um lucro menor, né? São os dias difíceis, com demandas baixas, orçamento apertado e dívida alta. Essas coisas assim costumam acontecer, né? Não é frequente, não é todo dia, toda hora, porém vira e mexe acontece. Temos as crises, né? As crises acontecem de forma isolada ou generalizada, né? Seja com uma grande dívida naquela empresa, né? Algo específico, um calote ou algo assim, ou uma pandemia, né? Por exemplo, que a gente teve aí em 2020, tivemos a pandemia, né? A Covid-19, então muitas empresas, algumas tiveram prejuízo, outras tiveram lucros menores, então isso pode afetar bastante também em relação aos riscos da renda variável. Porém, não temos só riscos, né? Temos os benefícios também, né? Que são os retornos de bons dividendos. Para quem não sabe, vamos fazer uma pausa aqui rapidinho. Dividendo são os proventos. Proventos são, vamos dizer assim, aluguéis que as empresas, fundos imobiliários pagam para a gente todos os meses, né? Algumas todos os meses, outras a cada 3 meses, a cada 6 meses, né? Uma vez por ano, depende muito da empresa. Você só precisa analisar um pouquinho ali antes de investir, né? Você vai saber se ela paga ou não dividendos e se ela paga a forma que ela paga, né? Se ela costuma pagar todos os meses ou não, né? Mas de qualquer forma, temos retornos de dividendos, temos às vezes grandes resultados, né? Bons resultados trazem valorização e dividendo extraordinário. A valorização é você comprar a empresa hoje a R$10 e amanhã ela está custando R$20, então você teve uma valorização ali de R$10 na cota que você comprou. E os dividendos extraordinários, né, são os dividendos, como eu acabei de explicar, são os aluguéis mensais ou não que a empresa paga, e eles podem ser extraordinários ou não pelo seguinte fato: as empresas, elas pagam, vamos supor que ela pague todo mês, ela vai pagar 10 centavos, né, uma empresa X vai pagar todo mês 10 centavos. Porém, no último mês, no último trimestre, a empresa teve um lucro muito alto, né? Porque alguém pagou uma dívida ou algo assim, e ela resolveu transformar isso em ou valorização ou dividendo. Então, ao invés dela pagar esses 10 centavos que ela iria pagar esse mês, ela vai pagar R$1, R$1,50, entendeu? Então, ela vai pagar um dividendo maior do que ela costuma pagar. Isso se chama dividendo extraordinário. Nós temos também a valorização das cotas, né? Como eu falei, ela pode transformar em valorização ou dividendo, né? Suas cotas podem passar a valer mais com o passar dos anos, né? Então, o que você comprou hoje, né? Voltando ao exemplo, o que você comprou hoje a R$10, amanhã, daqui a um mês, ou ano que vem, daqui a 20 anos, ela pode estar custando o dobro ou não, ela pode cair, né? Como a gente viu ali o exemplo da volatilidade, mas ela tem esses benefícios, né? Investir na bolsa. Esse vídeo aqui eu falo do meu propósito, né? Aqui no canal a gente fala do meu propósito, dos meus investimentos, o que eu faço,
que eu estou deixando de fazer, entendeu? Não recomendo nenhum investimento para ninguém, não recomendo nenhuma ação, nenhum fundo, né? Em que eu falo literalmente dos meus investimentos e mostro para vocês, né? Para vocês verem como é que eu tô fazendo, o que eu faço, o que eu deixo de fazer e seguir ou não de exemplo para vocês, né? Que é aqueles que não vou começar a investir a partir disso, não vou investir nisso porque eu não gosto, fica a critério de cada um, né? Então, o meu propósito de investimento é a minha estabilidade financeira, que é buscar uma aposentadoria financeiramente melhor e antes do INSS. Para quem não sabe aí, né, o INSS já pode ser que enfrente, né, um problema daqui a alguns anos por conta de ter muitas pessoas aposentadas e poucas pessoas trabalhando, né? Depois se vocês quiserem, eu faço um vídeo mais específico do que está acontecendo ou não, né? Pode acontecer ou não. Também tenho o meu propósito, um lucro a longo prazo, né? Pretendo sim ter uma previsão de obter um lucro no longo prazo, ou seja, ter um rendimento melhor, né? Ter uma valorização dos meus ativos, né? Das minhas ações, das minhas cotas, para poder viver de renda um dia, né? O que eu não pretendo fazer, o que eu não quero, né? O que eu não acho certo na bolsa de valores é você tentar um lucro rápido. A bolsa não é para você apostar ou, né, no caso, fazer um day trade, que é, quem não sabe, né, o day trade é você comprar e vender os ativos, né, que você comprou ali, obtendo um lucro ou não no mesmo dia, né? Você compra a ação meio-dia e 2 horas da tarde, 3, né, não importa exatamente o horário, você vende ela naquele mesmo dia tentando obter algum lucro. Porém, a bolsa de valores não é para tentar obter lucros rápidos. A maioria das pessoas que fazem day trade perde dinheiro com ele. Então, eu particularmente prefiro não fazer e continuar com a minha meta, né, da minha estabilidade financeira no longo prazo. Investir na bolsa de valores ou em renda fixa, né? Eu prefiro investir nos dois, tendo em vista uma carteira mais diversificada, correndo menos risco de mercado e tendo assim uma segurança de diversificação maior, né? A renda fixa você pode investir ali através da caixinha da Nubank, que eu gosto bastante, ou do PagSeguro, eu também tenho investimento no PagSeguro, no Porquinho, né, da Inter e diversos outros bancos aí. Muitos bancos hoje em dia oferecem, né, a renda fixa, né, a taxa, você investir na taxa Selic. Então, eu particularmente gosto muito da Nubank e eu também utilizo o PagSeguro, né? É um investimento que você, na maioria das vezes, obtém sempre lucro, né? Sobe aí de forma gradativa, mas todos os dias o seu dinheiro, todos os dias úteis, o seu dinheiro rende um pouquinho mais. Vamos fazer uma breve análise de ativos aqui, né? São os fundos imobiliários, né? Os FIIs, são fundos imobiliários que eles correm o mesmo risco das ações, com potencial de valorização menor. Porém, os fundos imobiliários pagam dividendos mensais, né? Então, para você que quer obter um dividendo mensal, né, receber aquela parte daquele aluguel ali todos os meses, os fundos imobiliários fazem esse trabalho, né? Os fundos imobiliários nada mais são do que as empresas, né, instituições que que criam aquele apartamento e a partir dali aqueles apartamentos são alugados, né? Apartamento, loja, não importa, eles são alugados e as pessoas acabam alugando, né, esses apartamentos e com isso você recebe parte, né, uma pequena parte desses aluguéis, né? Você acaba recebendo uma pequena parte desses aluguéis conforme eles vêm alugando, né? Você comprou, alugou aquele apartamento ali, você vai pagar o seu aluguel ou pagar a sua prestação, né? Se você pagar à vista também. E esse fundo imobiliário ele vai repassar uma pequena parte desse valor para os acionistas, né? Para os cotistas, né? Para você que comprou a cota daquele fundo imobiliário. Então, muitas pessoas gostam, eu particularmente não venho mais investindo em fundo imobiliário. Já investi no começo, mas parei por conta de que mesmo que ele pague aquele aluguel mensal, ele não tem uma probabilidade de ter um lucro, né, na valorização tão grande quanto as ações. Falando nas ações, elas possuem um ótimo potencial de valorização, porém elas correm riscos maiores, né, devido à volatilidade que elas têm. Ou seja, ela pode subir muito
ou cair muito, né? Ela tem um pouco desse risco. Não que os fundos imobiliários não tenham, mas o risco disso acontecer, dessa valorização absurda ou desvalorização absurda, é um risco um pouco menor. Então, as ações que eu invisto são ações pagadoras de dividendos, ou seja, eu invisto e elas me pagam sim dividendos, algumas mensais, algumas não, né? Como eu expliquei anteriormente. Temos também as criptomoedas, né? Alguns já devem ter escutado falar aí do Bitcoin, do Ethereum, né? São criptomoedas bem conhecidas que elas possuem uma volatilidade muito alta, né? Muito mais alta, por exemplo, do que as ações, né? Que elas podem lucrar ou dar um prejuízo muito grande. Então, se você comprou, por exemplo, o próprio Bitcoin, né? Há alguns anos atrás, você comprasse, sei lá, R$50, R$100 em Bitcoin, há 5, 10 anos atrás, você hoje provavelmente teria uma valorização muito grande, né? Tendo em vista que alguns anos atrás o Bitcoin custava 50, 100 reais, né? Custava R$2.000, se eu não me engano, em 2012, por exemplo. Se eu não me engano, em 2012 ele custava ali cerca de R$2.000 mais ou menos. E agora nos últimos dias o Bitcoin chegou a bater R$419.000. Então, se você tinha um Bitcoin naquela época, hoje você chegou a bater aí seus R$400.000, caso você não tenha vendido. Então, ele tem esse risco de subir muito, porém, teve uma época que ele custou, acho que cerca de R$50.000, e pouco tempo depois ele voltou para os seus 5, R$10.000, uma coisa assim. Foi a 100, voltou para 50, uma coisa assim. Então ele subiu muito e depois caiu muito. Então imagina você investir o seu dinheiro, ver ele subir muito, porém no dia seguinte você vê aquele seu dinheiro cair pela metade, sabe? Então é um risco que você corre ao investir em criptomoedas. Esse risco já não é tão grande, né? Quase mínimo na renda fixa, né? Que tem um rendimento contínuo, né? A renda fixa ela rende todos os dias ali úteis, né? E porém ela tem uma volatilidade bem menor, né? E ela também tem um potencial de pagar menos, né? Então, o que você provavelmente vai lucrar em um ano com uma ação, com um fundo imobiliário, você vai lucrar um pouco menos com a renda fixa. Porém, você não tem esse risco dessa volatilidade. Dificilmente, dependendo do investimento que você fizer, dificilmente você vai perder o seu dinheiro, né? Você vai investir ali seus 50, R$100, né? E daqui a um ano você vai ter o seu rendimento no positivo. Nós temos também a caixinha da Nubank, falando de renda fixa, que é uma caixinha que particularmente eu sou muito fã, né? Devido à facilidade do investimento, né? Ao abrir o app, você com poucos cliques, você já consegue fazer o seu investimento. Ela também tem um bom rendimento, né? Você pode diversificar as caixinhas e criar propósitos diferentes. Você pode guardar o dinheiro para uma reserva de emergência. Você pode, numa caixinha similar, você pode botar o seu dinheiro para fazer uma viagem, comprar um apartamento, comprar sua moto, seu carro, né? Então tem uma boa diversificação e é muito fácil, né? Acho que a maioria das pessoas hoje em dia utilizam ou pelo menos conhecem a Nubank e sabem que ela tem bons resultados, né, no dia a dia. Ela também tem investimentos de liquidez diária, ou seja, você pode investir e resgatar o seu dinheiro imediatamente, né, caso você precise. Eu consigo colocar numa reserva de emergência, sei lá, meus R$100 ali, e no domingo à noite eu precisei daqueles R$100. Não é um dia útil, porém eu consigo resgatar sem nenhum tipo de taxa adicional, né. Bom, galera, chegamos ao encerramento do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, eu estou começando agora no YouTube, estou me atentando, aprendendo algumas coisas ainda. Então eu peço desculpa se teve algo que eu falei de errado, algo que não tenha ficado contento ainda no vídeo, mas eu peço para você me seguir aqui no YouTube, me seguir no Instagram, curtir e compartilhar esse vídeo para que a gente possa estar crescendo, que eu possa estar aprendendo mais. Peço que vocês possam comentar também no YouTube, me dê dicas do que vocês querem aprender com os investimentos. E comenta aí se você já investe, se você não investe, se você tem algum dinheiro guardado, se você tem onde que tá, se está embaixo do seu colchão ainda, né? As pessoas investiam não, né? Guardavam dinheiro embaixo do banco, né? Embaixo do colchão, enfim. Então, agradeço muito a você que vem assistindo o vídeo até aqui e até logo. Fui!